What's up, girl? Olha só nós aqui de novo, eu, a doutora Franciele, para responder algumas perguntinhas de vocês, nossos seguidores. E a gente já tem o nosso nome do nosso quadro aqui, Gabriel, não? Não deixaram comentários ainda. Vocês são fogo, hein? Vocês não estão nem ajudando a gente definir um nome pro nosso quadro aqui. A gente já tem uns, mas acho que... Não era Miglis Flix? Miglis Flix é legal. O episódio nem saiu no ar ainda. Faz sentido. Tá, que pariu. Pô, Gats. Porra, Gabriel, isso me arrebenta. Complica a situação aqui. Então tá, né? Então por enquanto é Miglis Flix. É isso aí. Alta intensidade. Boa! Tem até um subtítulo. Perguntas que vieram da onde? Perguntas que vieram da caixinha do Instagram. Legal. E algumas perguntas aqui do YouTube também. Bacana. Tá? Então, né, a Fran tá sempre aqui comigo e a gente tá aproveitando isso. Agora que a gente é parceira de treino. Cara, falando do treino hoje, tô tão morto. Eu tô até de óculos pra esconder o cansaço. Vai sair o treino, Gabriel, antes disso? Vai sair aqui? Tá sério? Pelo amor de Deus, Fran, vai desmonetizar o vídeo. Vamos lá, ó. Então, perguntinhas aqui dos seguidores, né? Das seguidoras também. Por exemplo, qual é o mínimo de percentual de gordura, né, que uma pessoa, um homem ou uma mulher deve ter? Então, assim, pensando naquela pessoa que é fanática por ficar seca, esturricada, parece que passou a vida no deserto tomando água em conta-gota. Qual é o mínimo de percentual de gordura que uma pessoa pode ter sem ela morrer, por exemplo? Perfeito, um mínimo saudável, digamos, né? Pensando em fisiologia hormonal, o mínimo saudável para homem seria ao redor de 3 a 5% para o homem. Isso já é bem baixo. Que já é bem baixo, já é uma densidade boa, assim, sabe? E para mulher, ao redor de 10, 12, até 13%. É muito bom, né? É bom, muito bom. O físico fica muito bom com esse percentual de gordura, sabia? Fica muito bacana. Por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu cheguei nos 15%, eu fiquei muito bem. 15 foi muito bom já. Não, eu com 12% fica muito bom. Até quando fica mais que isso, começa a perder um pouco aquela característica de arredondado do músculo. Feminilidade. Exato. E também tem um erro muito comum que acontece em relação ao percentual de gordura, tá? Que eu vejo muitas mulheres postando, ai, nossa, tô com 6% de BF, lá. Fia, não tá não. Não tá. A não ser que você tá em cima do palco, ela competindo na categoria, por exemplo, a Woman's Physique, a Figure, que tem que estar extremamente seca, né? Mas, fora isso, cara, a gente sobe no palco ali com 12, wellness, biquíni às vezes um pouquinho menos, tá? Só que aí vai lá fazer o exame, sei lá, de dobras ou bioimpedância, e às vezes o que acontece, sabe o quê? Foi lá, começou a treinar com o personal, né? Aí o cara quer dar uma valorizada no trabalho, só que assim, o aluno não tá valorizando, porque o aluno não tá fazendo direito. Aí em vez de pegar aquela primeira vez, vai lá, pega um monte, junta, banha tudo. Na segunda vez, só sutil assim. Olha como melhorou. Então fiquem atentos, tá? Porque mulheres não ficam com percentual de gordura assim, tão baixo. Eu olho as meninas, elas falam, ai, tô com 7%. Ah, não, filho, tá com 15%. Exatamente, por isso que eu gosto bastante de duas abordagens, né? Duas avaliações, uma de dobras e uma bioimpedância que seja bem abrangente. Então, óbvio que não pode comparar as duas medidas, mas tu vai ter um parâmetro legal da melhora ali, mais fidedigno. Agora uma pergunta interessante. Beber muita água entre as séries do treino de musculação faz mal? Muita água? O que é muita água? Será que é 5 litros entre as séries? Acho que nem aguenta. Né? Mas muito, o que seria muito, né? Nesse caso. Por exemplo, eu bebo durante o treino 1,5 litro, às vezes um pouquinho mais. Durante o treino, né? Se for o nosso treino tipo de hoje, que durou 3 horas. Foi uns 4 litros, assim, pra aguentar. Não, gente, não vai aguentar. Mas o que seria, assim, muito, por exemplo, e poderia prejudicar? Vamos lá, poderia. Eu acho bem interessante essa pergunta. Primeiro, né, porque tu tem uma congestão digestiva. E tu começa a passar mal, gorfar, tu diminui ali a tua capacidade de treinamento, de performance consideravelmente. E pensando em aumento de volume, tá? A gente também vai ter um aumento vascular. Pode aumentar o teu débito. Isso pode fazer com que tu fadigue mais rápido. E pode ser ruim.
Então entra numa congestão digestiva ali e cardíaca também. Então, por conta de aumento de volume, esses seriam os principais malefícios. O treino pode não render tanto. Agora, quando a gente fala em performance, a gente tem uma hiponatremia, que é uma baixa de sódio por diluição. Quando tu toma muita água, tu dilui, tá, os teus eletrólitos. E a gente chama de hiponatremia. O sal. O sódio é o sal. Então, dependendo de como tá a tua alimentação, né? Não tô usando só porque eu quero emagrecer. E tá tomando esse volume de água absurdo, né? Tu entra em hiponatremia, tu pode ter uma fadiga mais rápido, tu pode ter câimbras durante o treinamento e uma piora de performance. Então, muita água, acho bom você avaliar essa quantidade. O ideal seria o quê, né, Ângela? Umas bicadinhas de água, uns golinhos. Não é o suficiente para matar a sede, né? Mas sem ficar empurrando, né? Sem ficar empurrando, virando ali metade de uma garrafa de 1 litro a cada Até porque isso vai prejudicar a performance, porque vai ser uma série xixi, uma série xixi. Exatamente. Xixi. Imagina esse volume todo e fazer uma elevação pélvica depois. Tem como. Impossível, né? Muito ruim. Ó, essa aqui é legal. Dica para bariátricos ganharem massa muscular. A gente sabe que quando uma pessoa faz cirurgia bariátrica, ela reduz muito o tamanho do estômago dela, né? Muito. Então, a quantidade que ela come é muito pouco. Muito. Exatamente. E aí pensa que essa pessoa ela quer ganhar massa muscular, mas ela come muito pouco. O que ela poderia, de repente, fazer para melhorar essa performance? Com certeza, fracionar refeições. A gente precisa de proteína, fica mais difícil, né? A gente tem algumas pessoas que apresentam essa síndrome absortiva por diminuição de volume gástrico. Além disso, também tem uma baixa absorção de micronutrientes, né? Vitaminas, que são importantes para pensando em performance. Mas pensando em volume estomacal e hipertrofia, fracionar refeições é o ideal para que consiga o aporte diário de micronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato. Então, fraciona. Tu nem que coma aí de 1h30 a 1h30, 2 em 2, poucas refeições pequenas, mas que consiga... Para manter um pouquinho, já que o estômago é pequeno, né? Exatamente. Você vai mantendo ele cheinho. E se não conseguir, líquidos. Whey protein, whey, creatina, glutamina... Vitamina batida, se não conseguir volume de comida sólida, é uma opção excelente. Tanto para homem quanto para mulher. Muito bom, muito bom. Agora essa pergunta é sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha que fez. Você tá pensando, né? Você tá pensando em usar o suco. Lá vem. Não sei se tem. Tá. Mas qual seria a idade ideal para usar o suco? Bom, ideal praticamente não existe. Não existe, né? Existe falando em indicação clínica. Então, quando a gente fala, vamos de baixo para cima, né, em idades ali, uma puberdade atrasada. Sim, é uma indicação de começo precoce. Uma patologia ali, algo um problema que a pessoa estaria usando o hormônio para desenvolver características sexuais, né, seja homem, seja mulher. Até tem muito com GH, né? Também que a pessoa usa quando a criança é muito pequena, déficit de crescimento, né? Tem, exatamente. Pode usar até não ter ali as epífises fechadas, né? Ele consegue usar quando tem essa dificuldade de crescimento. Então, pensando em criança aí, vamos lá, mais para adolescência, transição de gênero. A transição de gênero entra aí a reposição hormonal, né, dependendo se é um transmulher, transhomem, então na adolescência seria por aí. No adulto jovem, penso em hipogonadismo, indicação de reposição de hormônios, né? Explica o que seria o hipogonadismo. Hipogonadismo é quando o corpo não produz hormônio suficiente, então tu tem uma baixa produção hormonal e tu precisa repor. O próprio corpo não produz. Exatamente. Porque normalmente todo mundo produz. Né? O que normalmente deveria produzir para manter as funções fisiológicas. E mais, né, para a idade mais adulta, mais velha, assim, pensando em homem e mulher, né, também entra no hipogonadismo para o homem e para a mulher, menopausa. A gente tem uma queda hormonal. Seriam o uso por idade. Para medicina mesmo. Pensando em idade. E para quem treina, e para quem quer o shape? Aí a gente fala muito, a gente entra muito na estética, né? Que é um cenário meio cabuloso e um pouquinho difícil assim, de abordar. Mas pensando numa pessoa que quer usar e vai usar, e independente de qualquer coisa, que ela tenha tempo de treinamento. É isso que eu ia falar. Tempo de treino, tempo de dieta. Já ter usado aí todos os recursos hormonais naturais do próprio corpo. Exatamente. Né? Porque o que vai acontecer então se de repente assim, tô entrando na academia agora, resolvi treinar, tô com 20 anos, 25 que seja, quero mudar o meu shape em 30 dias, vou usar hormônio. O que vai acontecer? Colateral que não vai, tem uns que não vão embora, tá? Não vão embora, só com cirurgia, e olhe lá. Vamos falar alguns deles. Hipertrofia clitoriana,
aumento de oleosidade da pele, acne, né? Queda de cabelo para mulher é terrível. Inclusive, atendi algumas querendo... Hoje, graças a Deus, eu tendo muito problema, né? Estou com esse problema. E atendi uma paciente linda, simplesmente fantástica, que fez transplante capilar. Porque errou a dosagem, passou por uma sessão de erros de doses muito elevadas, mesmo com uma intensidade de treinamento muito absurda. Um volume lindo e teve que fazer transplante. Por quê? A dose que foi recomendada para ela, muito mais alta do que a expressão de receptor que ela tinha no corpo para receber aquilo tudo. É complicado, né? Então, assim, se você não treina aí pelo menos uns 3, 4 anos, né, vive saindo no final de semana pra balada, nunca teve comprometimento aí de dieta correta, sem uso de bebida alcoólica, sem outras drogas, que a gente vê muito no meio, as pessoas combinando, né? Vai pra balada, usa drogas noturnas, aí vai durante a semana usar os anabolizantes. Isso aí pode dar um problema terrível, né? Então, com certeza. Primeiro, consultar um médico, né? Com certeza, esse é o primeiro passo. Não dá pra fazer nada sem isso. Não, eu falo hoje, tem que ter suporte, tem que ter um treinador, tem que ter um médico, tem que ter um nutricionista, tem que ter uma equipe te cuidando. É por isso que o profissional... mais ainda, tem uma parte aqui que é muito negligenciada, que é o coração. Exatamente, hoje a gente está trazendo isso muito à tona. Então, exame cardiovascular, para quem quer usar para o homem, principalmente para o homem, a mulher tem um efeito protetor por conta dos hormônios femininos. Mas o homem que quer começar a usar, a mulher também, pensando em desfechos cardiovasculares ruins, precisa ter a segurança de saber que ele não tem uma placa ali, né, nas coronárias. Então, precisa saber que tem uma função contrátil de relaxamento eficiente. Porque, assim, começou e não viu um problema, esse problema, gente, ele vai se multiplicar de uma maneira que vai vir muito rápido doenças que deveriam acontecer só na velhice, que é a insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, hoje a gente sabe muito bem, e tem muito bem estabelecido que a insuficiência cardíaca induzida por esteroide, ela não é por dose e nem por tempo. Ela pode ser, dependendo da individualidade biológica, a partir da primeira dose. Então, cuidem-se. Seríssimo, né? Seríssimo. Então, cuidem-se e procurem fazer exames e saber como está o estado de saúde de vocês. Essa aqui também é safada. Mas eu tenho certeza que muita gente acaba fazendo isso. Foi lá, fez aquele treinão, tá? Só que a pessoa não vai sentir dor. Sabe assim, às vezes a pessoa tá com preguiça, cara. Tipo, sei lá, não sabe o que tá fazendo na academia. Porque assim, eu vou treinar pra sentir dor depois. Também. Eu vou ficar assim, em transe. Tipo, dor muscular, tá? Dor do treino, não dor de lesão ou qualquer coisa. Mas as pessoas tomam muito anti-inflamatório pra passar mais rápido a dor do treino. Você foi lá, você queria aquilo é o que você deveria querer, né? E a pessoa tá tomando anti-inflamatório com muita frequência. Treinou, tomou. Sim. Tomou. O que acontece? Qual é o malefício principal, assim? Vamos falar o mais comum, né, no pós-treino que eu vejo já recebendo no consultório, pacientes com desfechos muito ruins, pensando em função renal prejudicadíssima, é o anti-inflamatório não esteroidal. Tem duas classes, né, que a gente divide. O não esteroidal, que é o comum, um Dorflex, por exemplo, tá? E o esteroidal é o corticoide, né? Também que a gente tem muitos pacientes que acabam fazendo uso por ser um anti-inflamatório com potencial muito mais forte do que os não esteroidais. A pessoa para de sentir a dor rapidamente. Rapidamente. Vamos lá, começando pelo não esteroidal, o mais comum, vamos lá tomar um Dorflex pós-treino. O uso crônico do esteroide, além de diminuir ali e ter malefício sobre a mucosa gástrica, podendo apresentar gastrite crônica, causa uma perda de função renal a longo prazo. Então tem histórico, tem paciente que já passou pelo consultório que teve que passar por transplante renal por tomar um simples Dorflex, todos os pós-treinos dele da vida. Aí pensando em fisiologia e hipertrofia, a gente já sabe, né, já tem documentado que tem uma piora de síntese proteica, tem uma piora de hipertrofia, né, para esses pacientes. Então tu prejudica a tua resposta anabólica do teu pós-treino, que tu deveria aproveitar o processo inflamatório do teu pós-treino para cicatrizar aquela musculatura que foi rompida, microlesionada, né? Então, tu entra num estado catabólico pós-treino, que tu interrompe com... Exatamente, né? A gente sempre brinca assim, o treino é catabólico. Catabólico antes de tudo. Então, para interromper o quê? Um descanso, aproveitar num pós-treino uma proteína de rápida absorção, um carboidrato, que nem hoje a gente fez um whey com banana. Uma banana com whey protein. Exato. Whey protein da Max Titânio.
E usa o meu cupom Angela Borges lá. São todos pra garantir maravilhosos. desconto Isso aqui embaixo. ajuda já, essa refeição pós-treino já ajuda a interromper, em certa parte, esse catabolismo induzido pelo exercício. E a inflamação gerada cicatriza, gerando hipertrofia. Então, tu interrompe todo esse processo fazendo um Dorflex pós-treino. Então, treinou e praticamente não adiantou. Praticamente não adiantou. Aí a pessoa tá lá, tá se matando, vai pra academia. E pensando em corticoide, que eu acho que é bem bacana, acho que tem muita gente fazendo hoje, porque até tem muita síndrome respiratória aguda acontecendo pela poluição e tudo mais. O corticoide ele também inibe a síntese proteica e ele faz com que o músculo entre em um catabolismo mais rápido. Então pode atrofiar a musculatura e pode dar uma sensação de flacidez. E aí, eu até acho que foi uma pergunta que a gente conversou essa semana, né? Como é que um paciente poderia prevenir? Então, precisa usar porque tá ali usando agudamente por alguns dias um corticoide. Por conta de algum problema de saúde. Por conta de algum problema de saúde. Porque, o que ele poderia fazer para reverter, né, toda essa situação? Creatina já ajuda a inibir esse catabolismo. E aí, não teria que aumentar a dose? Poderia ser uma dose normal de 5 gramas? Poderia, daria para dar uma saturada, tá? Então dobrar 10, dobrar 15 por ali. uns diazinhos e depois voltar para a dose normal. Daria, Só tá? nesse momento, né? Só nesse momento. Eu costumo orientar e tem um bom resultado. Olha a importância do suplemento na vida das pessoas, hein? Exatamente. Glutamina, também dá para subir a dose de glutamina pensando em resposta imune, porque é um imunossupressor, né? O corticoide ele é um imuno, apesar de ajudar a restabelecer funções, né, dentro de uma convalescência, de uma doença, ele é um pouquinho imunossupressor. Então, uma glutamina, uma creatina, pensando em suplementação, em manipulados, vitamina D, coenzima Q10, que ajuda na recuperação muscular, antioxidantes. Então, tem todo um cenário que tu pode fazer para te ajudar a não ter uma piora, né, pensando em hipertrofia. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, Dorflex pós-treino ou qualquer outra medicação, não tome se não houver indicação, por favor, que vai atrasar os teus ganhos. Muito bom, muito bom. E agora, assim, aquela perguntinha, né, para quem gosta de tomar aquela cervejinha, às vezes, né, no final da tarde. E o que isso pode causar, por exemplo, com os tendões e ligamentos musculotendíneos? Nossa senhora! Tá. Eles podem sofrer alguma ruptura? O que pode ocasionar, então, de mal, né, com o uso da bebida alcoólica e o treinamento? Perfeito. Quando a gente ingere bebida alcoólica, o que acontece, né? A gente pode, cronicamente pensando, a gente tem uma deficiência de absorção de nutrientes, micronutrientes, que são importantes pensando em performance, como a gente havia falado anteriormente. A gente tem uma desidratação acontecendo a nível de musculatura e também tendinha. A gente tem um estado levemente inflamatório, que também ocorre, tá? Um estresse oxidativo gerado pela bebida, porque tu gera moléculas que são muito tóxicas para o teu organismo. Então, tu entra num estresse oxidativo e isso se traduz num enfraquecimento de tendões. Porque eles também são inervados e irrigados. E agora, olha só que eu pensei aqui, né? Você tomou bebida alcoólica ali com frequência, aí você tá usando hormônio com frequência, e aí você tá usando ainda anti-inflamatório com frequência. Olha, bagunça! Tudo para dar uma ruptura. Tudo para acontecer algo muito ruim. Então, assim, bebeu, até alguns pacientes perguntam, bebeu, eu falo, vá fazer um cardio, entendeu? Não vá treinar pesado, por favor. Muito bom. E aquela história, isso é verdade? Para quem usa hormônio, sente menos no treino, sente menos dor no treino do que quem não usa hormônios? Para quem faz uso de hormônio, a gente tem a nível de sistema nervoso central, né, uma alteração, uma modulação de neurotransmissor, pensando em dopamina, que é um hormônio da recompensa, e serotonina, também GABA, tá, entre outros neurotransmissores. Então a gente consegue modular os teus neurotransmissores e pensando em vias, né, para não entrar muito nesse assunto, a gente faz com que tu altere a tua percepção de dor, né, porque tem também as liberações de beta-endorfinas e a alteração de todo um sistema opioide que faz com que tu sinta dor ou não. Então, tu modula ao teu favor, né? Porque eles entram nesse desequilíbrio neuroquímico e fazem com que tu sinta menos dor. Ou seja, a tua percepção da dor ela é alterada. Tu fica mais resistente ao treino. Mais resistente ao treino. Por isso que também gera mais massa muscular, né? Para quem usa... Acelera a recuperação muscular, por exemplo. Acelera a recuperação muscular, por exemplo. Mas eu falo, tem que cuidar e tem que dar tempo de recuperação, tem que descansar, porque os tendões, eles não acompanham a recuperação muscular.
tá? Eles demoram mais, eles demoram em média 72 horas para uma recuperação completa. Então, um treino intenso, então, dê tempo de descanso, senão a chance de romper é muito grande. A gente sabe que quanto mais um indivíduo for treinado, mais difícil dele continuar evoluindo, né? E geraria uma resistência ali ao treinamento. Ou seja, eu comecei a treinar nos próximos 3 meses, eu vou ter muito resultado. Porque eu não estava fazendo nada, certo? Perfeito. Aí depois, com o tempo, esse rendimento e esse aproveitamento do treino, os resultados eles vão decaindo. O que seria uma explicação fisiológica para isso? Tolerância ao exercício. Assim, porque a gente tem um aumento de expressão de receptores, tem uma relação de aumento de receptor androgênico, como a gente falou, né, pensando em hormônio, e esse mesmo aumento de expressão androgênica, ela também modula o sistema nervoso central, e aí atuando da mesma forma, pensando, como eu acabei de dizer, né, sobre essa modulação neuroquímica, em serotonina, em dopamina, em GABA. Então, quando o indivíduo, ele está evoluindo, ele está aumentando a expressão androgênica dele, está modulando todo o sistema nervoso central dele, se tornando mais apto, ok, a executar aquele exercício. Ou seja, ele entra numa tolerância, né? Ele tolera muito bem aquela intensidade de exercício e ele fica respondendo muito bem. Então isso se traduz em aumento de performance. Como aumentar a minha performance? Progressão de carga, né? E aí entra o descanso também, né? Que muita gente esquece do descanso. Ó, pra vocês terem noção, eu e a Fran começamos a treinar, tem que um mês? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? No início, a gente tava fazendo 3 treinos de inferiores na semana. O treino começou a ficar muito intenso. Então a gente treinava assim, por exemplo, domingo de manhã, glúteo, né? Mas trabalha um pouquinho de quadríceps também e tudo mais. Chegava na segunda-feira era membros superiores, na terça já treinava, por exemplo, posterior e glúteo de novo. Isso. Na terça descansava, né? Na quarta era posterior e glúteo. Na quinta superior, na sexta quadríceps. Isso aí. Descansava no sábado e já treinava de novo domingo. no domingo. Isso começou a não funcionar, porque a gente começou a não recuperar no pós-treino. Então, olha como o descanso é importante. Hoje a gente faz assim, ó, 2 treinos, 1 descanso. 2 treinos, 1 descanso. 1 descanso total. Tá excelente. Tanto que hoje a gente fez o nosso melhor treino até hoje, né? Melhor treino. A gente fez essa mudança faz uma semana. Foi nessa semana que a gente decidiu fazer esse intervalo, né? Exatamente. Então, isso já tá dando uma resposta melhor para o nosso corpo, porque ele não estava descansando, não estava recuperando o suficiente. Então a recuperação é muito importante, principalmente para quem quer treinar aí 7 vezes na semana, gente, repensa sobre isso, viu? Exatamente. E o cardio, lembrar que o cardio hoje, como a intensidade foi muito alta do exercício, a gente não fez o cardio, porque a gente estava exausto, realmente exausto. Isso que a gente falou pré-treino no começo. Isso aí. Acho que isso ajudou a fazer esse treino Eu acho tão também. longo assim, intenso. Fran, muito obrigada. Meninas, meninos, vamos ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Não esquece de comentar, curtir, se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. E claro, né, deixar aquele like bacana. Perguntas, dúvidas. Manda sua Esse pergunta. espaço é de vocês. É de vocês. Beijo, tchau. Beijo, até a próxima.